O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 17 de maio, nós celebramos juntos a solenidade da Ascensão do Senhor e abrimos o coração para escutar a palavra que Deus tem para você neste exato momento da sua vida, do jeito que você está, com o que você trouxe para cá. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Antes de eu falar do Evangelho, antes de eu falar da subida de Jesus ao céu, antes de qualquer coisa que pareça grande demais ou distante demais da sua realidade, eu preciso te olhar nos olhos com palavras e te dizer: eu sei que esta semana foi pesada. Eu sei daquelas noites em que você se deitou na cama e ficou olhando para o teto, sentindo que estava mais sozinho do que nunca, mesmo com gente respirando do seu lado. Eu sei dos dias em que você acordou cansado antes mesmo de começar o dia, com uma vontade silenciosa de não ser ninguém por algumas horas. Eu sei daquelas vezes em que você sorriu para alguém na rua, no trabalho, na família, e por dentro o seu coração estava trincado, ferido, sem coragem nem para chorar direito. Eu sei dos momentos em que você rezou e não sentiu nada, em que você falou com Deus e parecia que estava falando com um teto, em que você quis acreditar, mas o cansaço foi maior. Eu sei do medo de começar de novo, do medo de se decepcionar mais uma vez, do medo de levantar e descobrir que ainda dói. Eu sei do peso de fingir que está tudo bem, quando na verdade você só queria que alguém percebesse que não está. E eu também sei daquele sentimento estranho de achar que Deus está longe, de olhar para o céu e pensar que Ele subiu, foi embora, deixou tudo nas suas mãos cansadas, de achar que precisaria estar mais firme, mais forte, mais certo das coisas para poder ser amado por Ele. Eu sei do silêncio que tem dentro da tua casa, mesmo quando a televisão está ligada. Eu sei daquele aperto que vem no domingo à tarde, sem motivo aparente, e que tu não sabe explicar para ninguém. Eu sei do cansaço de aparentar, do cansaço de responder tudo bem quando tudo bem não existe. Se esse é o seu sentimento neste domingo, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio bater na sua porta hoje, porque tem algo aqui na palavra que Jesus deixou justamente quando estava partindo, que precisa entrar no lugar mais machucado de você. E acredita, se tu chegou até aqui ouvindo essa voz, é porque tem uma presença trabalhando em ti que tu ainda não sabe nomear. O Evangelho de hoje é breve, mas é como se Jesus tivesse colocado nele tudo o que ele queria dizer no último abraço. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram, prostraram-se diante dele. E o evangelista Mateus faz questão de escrever uma frase pequena que muita gente passa direto sem perceber. Alguns, porém, ainda duvidaram. Repare bem nisso. Está ali no meio dos 11. Está ali no momento mais sagrado, no encontro mais decisivo, e ainda assim alguns duvidaram. E é exatamente para esses e para nós que estamos aqui hoje que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, e sabei que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Este Evangelho não está falando só do que aconteceu há 2000 anos numa montanha da Galileia. Está falando de você hoje, neste sofá, neste quarto, nesta cozinha onde você está ouvindo a minha voz. Porque quando você diz Ele está longe, Deus diz: eu estarei sempre convosco. Quando você diz eu duvido, Deus não te tira do grupo, te coloca dentro dos 11. Quando você diz eu não consigo, Ele responde:
toda autoridade me foi dada. Quando o seu coração diz acabou, é o fim, ele diz até o fim dos tempos. A ascensão não é a hora em que Jesus foi embora. A ascensão é a hora em que ele deixou de caber só num corpo, num lugar, numa cidade, e passou a poder estar dentro da sua casa, do seu cansaço, da sua noite, do seu recomeço. Ele subiu não para ficar distante, ele subiu para que ninguém mais ficasse sozinho em lugar nenhum deste mundo. E é importante a gente entender que tipo de Deus está te dizendo isso, porque às vezes a gente carrega na cabeça uma imagem de Deus que aprendeu errado em algum lugar da vida, um Deus que faz contabilidade dos nossos erros, que anota num caderno as vezes que falhamos, que espera você ficar perfeito para se aproximar de você. Mas o Deus deste Evangelho não é assim. Ele é o Deus que aparece para os 11, sabendo que entre eles tem gente que duvidou e não dá sermão, não fica pedindo explicação, não fala volta quando estiver mais firme. Ele se aproxima dos que duvidam e dos que creem com o mesmo abraço. Os mesmos pés que andaram nas estradas da Galileia, os mesmos braços que abraçaram pecadores e prostitutas, são os mesmos braços que agora se levantam para abençoar e enviar. Quantas vezes na sua vida você achou que Deus tinha desistido de você? Quantas vezes você pensou que era tarde demais? Quantas vezes você se convenceu de que agora sim, dessa vez não tinha como recomeçar? Quantas pessoas estão me ouvindo agora carregando essa mentira no peito de que precisariam estar inteiras para serem aceitas? Mas olha o que Jesus faz neste Evangelho. Ele fica quando os outros vão embora. Ele fica quando a fé está fraca. Ele fica quando a oração não sai. Ele fica quando o coração está mais quebrado do que inteiro. Ele fica quando você está com medo de tudo. Ele fica quando você nem consegue pedir direito. Ficar quando ninguém entende. Ficar quando ninguém aparece. Ficar quando você mesmo não se aguenta. Ficar, simplesmente ficar. Esse Deus não exige luz para entrar no quarto. Ele entra nas trevas. E as trevas não vencem mais. Ele não pede que você arrume a casa antes dele chegar. Ele entra na bagunça do cansaço, na poeira do medo, no canto onde você esconde aquela ferida que ninguém sabe que existe. Ele não sobe ao céu para ficar inalcançável. Ele sobe para que nenhum lugar do mundo, nenhuma esquina da sua história, nenhum recanto da sua dor fique fora do alcance da presença dele. E antes de eu seguir, eu preciso te pedir uma coisa, com o coração mesmo, sem pressa, sem fórmula. Se essa palavra está chegando em você de alguma maneira, ative o sino aí no canto da tela e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Não pelo número, mas porque ninguém deveria atravessar uma semana inteira sozinho, sem ouvir uma palavra de Deus, pelo menos uma vez por dia. E aproveita esse momento agora, escreve nos comentários, pode ser só o seu primeiro nome, pode ser uma palavra: paz, perdão, recomeço, luz, coragem, força. Pode ser uma intenção, pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu trabalho, pelo meu casamento, pela minha saúde. Eu vou ler, e muita gente que está aqui também vai ler e vai rezar por você, sem nem te conhecer. Porque é assim que esta família vai se formando aqui, gente que reza por gente que nunca viu na vida. Eu lembro de uma mulher que veio falar comigo, depois de uma missa, há alguns anos, Maria de Lourdes Alves, 68 anos, professora aposentada de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela tinha perdido o marido fazia quase 2 anos, depois de 43 anos casados, e veio me dizer com um jeitinho meio sem graça: padre, eu posso falar uma coisa que parece feia? E aí ela contou que depois que o marido morreu, ela parou de sentir Deus, continuou indo à igreja, continuou rezando, continuou comungando, mas por dentro era como se ela falasse para uma parede vazia.
e ela tinha vergonha disso. Achava que era falta de fé, achava que estava traindo o Senhor. Aí ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci na vida. Ela falou: padre, foi numa terça-feira de manhã na cozinha, lavando uma xícara, que eu entendi. Eu entendi que Deus não tinha ido embora. Eu é que estava tão machucada que não conseguia mais sentir nada. E mesmo assim Ele tinha ficado. Ficou todos esses dias em que eu chorei. Ficou nas noites em que eu dormi sozinha pela primeira vez em 43 anos. Ficou comigo até quando eu nem sabia que Ele estava ficando. E ela continuou: eu não voltei a sentir Deus do mesmo jeito de antes, padre, mas eu aprendi outra coisa. Aprendi que sentir e ser amado são duas coisas diferentes, e que Ele não foi embora. Ele subiu para conseguir descer dentro de mim, num lugar bem fundo que eu nem sabia que existia. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma xícara, de uma terça-feira, de uma cozinha em Belo Horizonte. Falou de aprender a confiar mesmo sem sentir. E é justamente por isso que a história dela é tão parecida com a sua, com a minha, com a de tantos que estão aqui agora carregando uma dor que ninguém vê. Porque às vezes Deus chega assim mesmo, no meio de uma louça, no meio de um trânsito, no meio de uma manhã, sem brilho, sem aviso, sem fanfarra, só ficando. E a Maria de Lourdes ainda me disse uma última coisa antes de eu encerrar aquela conversa. Ela falou: padre, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus subiu para poder estar mais perto. Não foi uma despedida, foi um abraço, que ficou maior do que o corpo dele cabia. Cabe agora dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do silêncio do quarto, onde antes só cabia a saudade. E eu te trago essa frase porque ela vale para você também, vale para a tua história, vale para a tua perda, vale para a tua noite. E é por isso que Jesus, quando se despede neste Evangelho, não diz: tomem cuidado, esforcem-se mais, sejam melhores do que vocês são. Ele diz outra coisa. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Repare bem, não diz: eu vou ver se vocês merecem. Diz que Ele tem autoridade. Não diz: agora se virem. Diz: eu estarei convosco. Não diz: se forem perfeitos eu volto. Diz: até o fim dos tempos. Receber a ascensão não é entender teologia complicada. É um gesto simples, quase de criança. É olhar para cima e dizer: Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que eu duvide. Entra mesmo que eu não saiba mais rezar como antes. Entra do jeito que eu estou agora. Porque o começo da fé não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem do esforço de você apertar mais os punhos para acreditar. Nasce de Deus. O recomeço não vem de você, vem dele. Você não precisa fabricar a sua fé, você só precisa abrir uma fresta. Deus não se cansa de começar com você. A gente é que se cansa de pedir desculpas, de tentar de novo, de confiar mais uma vez. Mas Ele não. Ele é o Deus que recomeça toda manhã, mesmo quando o teu coração ainda não se levantou da cama. E olha que coisa interessante neste Evangelho. Os 11 não viraram apóstolos porque pararam de duvidar. Eles foram enviados duvidando. Jesus não esperou todos chegarem ao mesmo nível de fé. Ele enviou todos, inclusive os que ainda tinham dúvidas, inclusive os que ainda tinham medo, inclusive os que ainda não tinham entendido tudo. E por quê? Porque o que sustenta a missão deles não é a perfeição deles, é a presença dele. E isso vale para você que está aí. Você tem permissão para chegar como está. Você tem permissão para ter dúvidas. Você tem permissão para estar cansado. Você tem permissão para se sentir longe. Você tem permissão para começar de novo amanhã, mesmo que tenha começado e parado 17 vezes este ano. Você tem permissão para chorar. Você tem permissão para não saber explicar a sua fé para ninguém.
Você tem permissão para vir do jeito que você é, não do jeito que você acha que deveria ser. Porque a transformação não é projeto teu, é obra dele em você. O teu trabalho não é ficar perfeito, o teu trabalho é deixar ele entrar. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo achando que dessa vez não vai dar, mesmo com dúvida no peito, deixa entrar. Esse é o teu único trabalho. E aí entra uma coisa que a gente precisa falar, mesmo que a vida tenha sido dura com você nesses últimos meses, a gente recebe muito mais do que percebe. A graça de Deus chega o tempo todo, e a maior parte das vezes ela não chega com barulho, não chega com fanfarra, não chega com grandes sinais. Ela chega de mansinho no meio do caminho e a gente passa por ela sem ver. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez tenha atravessado uma noite que parecia que não ia acabar e ela acabou. Talvez tenha amanhecido um dia em que a sua vontade era não levantar, e mesmo assim você levantou, e isso já foi graça. Talvez tenha conseguido perdoar alguém que há um ano você jurava que nunca ia perdoar. Talvez tenha feito as pazes com uma parte de você mesmo que estava em guerra há tempo demais. Esses gestos miúdos, essas vitórias que ninguém comemora, esses recomeços invisíveis, tudo isso é graça sobre graça. É Deus dando e dando e dando, sem fazer conta, sem cobrar, sem exigir contrapartida. É graça que sustentou, graça que segurou a tua mão na hora em que tu nem sabia que tinha uma mão te segurando. Graça que te trouxe até aqui, até este domingo, até este momento em que você está ouvindo essa palavra entrar no teu peito. Você não chegou até hoje pelas tuas próprias forças. Você chegou porque alguém ficou, alguém esteve, alguém te sustentou em silêncio quando você achava que estava desabando por dentro. E esse alguém é o mesmo que hoje na ascensão te diz: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Pensa um pouquinho na semana que passou, em quantos pequenos gestos cabe a presença dele que tu nem reparou. Aquele amigo que mandou mensagem no dia certo, aquela música que tocou no rádio quando tu mais precisava, aquela ideia que te veio do nada e que resolveu uma situação, aquele abraço inesperado, aquele sono que finalmente veio depois de noites mal dormidas. Tudo isso é Deus passando por dentro do teu cotidiano sem se apresentar com cartão de visita. Graça que entra silenciosa, presença que não bate na porta, só chega. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na semana que vai começar amanhã como um grande projeto de melhoria. Não faça promessas que tu sabe que não vai conseguir cumprir. Não tente ser uma pessoa diferente de uma vez só. Não é assim que Deus trabalha. Faz só uma coisa agora, respira fundo. Pode ser onde você está, no carro, na cama, na pia, na rua, no ônibus. Coloca a mão no peito, se conseguir, e diz baixinho, com a voz que tu tem hoje, mesmo que ela esteja trêmula: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na parte de mim que eu não sei explicar nem para mim mesmo, entra do jeito que eu estou. Eu não sou os 11, mas eu sou um deles. Eu duvido, Senhor, mas eu quero ficar contigo. Fica comigo, mesmo assim. Fica comigo até o fim dos tempos, do meu tempo, do tempo desta vida que tu me deu. Pronto, isso já é oração, isso já é fé, isso já é encontro. Não precisa mais nada além disso. Se você conseguiu dizer isso, mesmo em pensamento, mesmo com o coração apertado, mesmo com a voz embargada, Deus ouviu. E quem está aqui em silêncio, sem coragem nem de escrever um nome no comentário, saiba, Ele te vê do mesmo jeito. Os que escreveram, os que comentaram, os que estão calados, os que choram escondido, os que não sabem mais para onde olhar,
todos são olhados pelos mesmos olhos que olharam os 11 na montanha, e nenhum mesmo ficou de fora. Antes de eu encerrar, escuta uma coisa: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você atravessou semanas que ninguém imagina o quanto te custaram por dentro. Você levantou em manhãs que pareciam impossíveis. Você rezou orações que pareciam não chegar a lugar nenhum. E mesmo assim está aqui. Isso não é pouco. Isso é graça. E é teimosia santa. E é amor de Deus segurando o teu coração quando tu mesmo não conseguia mais segurar. A mensagem deste Evangelho da Ascensão é uma só. E eu queria que ela ficasse colada no espelho do teu banheiro pelo resto da semana inteira. Ele não foi embora, ele subiu para ficar mais perto. Ele está com você até o fim dos tempos. Não é frase bonita para colocar em cartão, é promessa. Promessa de quem tem toda a autoridade no céu e na terra. E agora eu te peço de novo, escreve nos comentários teu primeiro nome e a tua intenção para esta semana que está começando. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser uma reconciliação que tu vem adiando há tempo demais, pode ser força para uma decisão difícil, pode ser coragem para perdoar quem te machucou, pode ser luz para uma fase escura, pode ser uma criança que está doente, pode ser um casamento que está balançando, pode ser uma palavra só, do tamanho que tu conseguir botar para fora, e quem vier aqui depois vai ver o teu nome e vai rezar por ti sem te conhecer, e tu vai rezar por outro nome sem saber quem é. E é assim que a gente vai caminhando juntos, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo morando em estados diferentes, mesmo falando jeitos diferentes, mesmo carregando histórias que ninguém imagina. Amanhã, segunda-feira, dia 18 de maio, nós estaremos juntos novamente, aqui mesmo na mesma hora, com mais uma palavra, com mais um pedaço do Evangelho, com mais um pedacinho de luz para essa semana que está se abrindo agora. Não falta, não desiste no meio do caminho. Vem, a tua presença aqui faz diferença. Mesmo que tu não acredite nisso ainda, nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.